Olá, cara aluno, olá, cara aluna, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu vou trazer para vocês questões a respeito da Polícia Rodoviária Federal. Para você que vai fazer o concurso da PRF, precisa ficar ligado nessas questões que eu vou passar para vocês. E ó, fica ligado porque você vai se dar bem na prova, então sem muitas delongas, já dá aquele like, se inscreva no canal e vamos ao que interessa, pessoal. Olha só, a primeira questão aqui, ó, eu trouxe para vocês, diz assim: acerca dos movimentos migratórios internos, estrutura etária da população brasileira e da evolução de seu crescimento no século XX, julgue os itens a seguir. Então, nós temos aqui a primeira afirmativa. Então, ó, presta bem atenção, vamos lá. A dinâmica da estrutura etária da população, então vamos falar sobre estrutura etária, tende ao equilíbrio quanto à quantidade de crianças, jovens, adultos e idosos. A população de idosos com maior expectativa de vida cresce tanto quanto a população em idade infantil e jovem. Então, resumindo aqui, o que é que nós temos nessa afirmativa? Nós temos aqui, relacionando então, a estrutura etária brasileira, ela está em equilíbrio, tá? E nós temos aqui então a faixa de jovens, a faixa da PEA, da população economicamente ativa, e a faixa de idosos, elas estão crescendo na mesma proporção, certo? É isso que está querendo dizer aqui a afirmativa. Mas para a gente poder entender, para a gente relacionar todas essas questões, precisamos entender de cara a teoria da transição demográfica. Bom, o que é a teoria da transição demográfica? A teoria da transição, ela diz que a população mundial, em todos os seus países, ela vai passar por fases de crescimento vegetativo, de explosão demográfica, de diminuição desse crescimento e de estabilização, e isso vai variar de país para país, de acordo com sua renda, com suas características históricos-sociais, seu padrão de vida, enfim, de vários sentidos. Mas todos os países vão chegar aí a ter todas essas fases, como nós estamos vendo aqui. Então vamos lá, ela é relacionada através da taxa de natalidade e taxa de mortalidade. O que é mesmo? Taxa de natalidade é a quantidade de pessoas nascidas para cada grupo de 1.000 habitantes num determinado período. E a taxa de mortalidade, ela segue o mesmo padrão, a diferença é que em vez de nascimentos a gente fala de mortes ou óbitos, ok? E o crescimento vegetativo nada mais é do que o saldo entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, perfeito? Então ela tem essas 4 fases. A primeira fase também chamamos de fase pré-industrial. O que é essa fase pré-industrial? É aquela fase onde a população, a maior parte dela, se encontrava num ambiente rural, onde era necessária uma quantidade de filhos para poder trabalhar, até porque não tinha nenhum quesito de previdência, então para uma pessoa se dar bem no final da sua vida, ela precisava ter uma quantidade grande de filhos que lhe dessem as condições quando fosse mais velho, precisasse aí, obviamente, de ajuda deles, ok? Nesse sentido, então, aí nessa fase pré-industrial, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, as duas eram altas. Portanto, o crescimento vegetativo nessa fase, ela era pequena, ou seja, a população crescia pouco. Só que daí a população ela começa a fazer uma transição para um ambiente mais urbano. E dentro do ambiente mais urbano, o que a gente vai ter? Nós vamos ter uma expectativa de vida melhor, uma vez que essa população vai ter mais acesso a medicamento, vai ter melhores condições de vida, portanto, ele vai ter uma queda na taxa de mortalidade. Então, nós chamamos essa segunda fase aqui de fase da explosão demográfica, certo? É a época onde a população, a taxa de mortalidade cai, mas os níveis de natalidade elas continuam no mesmo sentido. Logo, nós vamos perceber um aumento substancial nesse crescimento vegetativo. Então, a gente chama essa fase, a fase 2, daquele momento onde a população cresce muito forte, muito rápido. À medida em que a mulher entra no mercado de trabalho, as pessoas começam a ter consciência da quantidade de filhos e sua importância para o planejamento familiar e sua renda, a população então tende a ter menos filhos. Consequentemente, a taxa de mortalidade também ela vai diminuindo. Então, a gente vai ter aqui o quê? Uma redução da explosão demográfica, certo? Então, a gente chama isso aqui de redução do crescimento,
certo? Não quer dizer que a população não está crescendo, ou seja, a curva de crescimento está sendo achatada, certo? Nesse caso, então, nós vamos ter aí, devido a essas questões, uma melhor qualidade de vida, um planejamento familiar, a participação maior da mulher no mercado de trabalho, até chegar na fase número 4, onde os níveis de crescimento vegetativo, eles vão ser bem próximos daquele que tínhamos lá na primeira fase. A diferença agora é que nós vamos ter uma menor taxa de natalidade e, consequentemente, uma menor taxa de mortalidade. Nós chamamos a fase 4, então, de uma fase de estabilização demográfica, certo? Bom, então aqui nós temos o conceito, o contexto dessa questão. Agora vamos dar uma olhada na pirâmide etária brasileira. Nós temos aqui a população em 1950, onde nós tínhamos aqui, ó, essa base da pirâmide, onde nós temos os níveis de taxa de natalidade, era bem maior do que toda a sua relação. Ou seja, nós vamos ter aqui a faixa da população em idade ativa, que é esse meio aqui, ó, pequeno, vamos ter uma idade jovem bastante grande e idosos bem pouco aqui, ok? Agora, nós temos aqui em 1965, ou melhor, 1985, nós vamos ter já uma população economicamente ativa um pouco maior, temos aqui uma redução desse crescimento da população jovem, importante lembrar, e nós já temos aqui uma proporção um pouco maior dessa população idosa, perfeito? Agora percebam, pessoal, que aqui na população de 2020, nós já conseguimos identificar o quê? Uma diminuição da taxa de natalidade, nós vamos ter uma grande população economicamente ativa, ou seja, nós temos aqui uma razão, então, de bônus demográfico, certo? Nós temos uma relação onde nós temos uma maior quantidade de população e nós vamos ter aqui uma população idosa um pouco mais representativa, perfeito? Entendido até aqui? Então, nós vamos ter aqui uma redução dos jovens, um aumento da PEA, um momento em que a PEA está num nível grande, e nós temos aqui um relativo aumento. Ou seja, nós temos aqui nessas pirâmides etárias, relacionando com essa transição demográfica, nós tínhamos aqui a população brasileira na primeira fase, nós tínhamos aqui a população brasileira na segunda fase e agora nós temos aqui a população brasileira na terceira fase, 2020, ou seja, nós não alcançamos ainda a terceira fase, perfeito? E vocês vão conseguir entender melhor nesse gráfico aqui, onde eu coloquei a população, a transição demográfica no Brasil, baseando-se justamente naquela teoria. Perceba, então, que nós vamos ter o quê? A taxa bruta de natalidade aqui, ó, nós vamos ter a taxa bruta de mortalidade e aqui o crescimento vegetativo. Perceba que nós temos agora um crescimento vegetativo bem menor aqui, mas nós estamos na terceira fase. Se a gente relacionar tudo isso aqui, ó, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter até aqui, ó, vamos ter a primeira fase da transição demográfica, nós vamos ter a segunda fase aqui, por exemplo, e agora nós vamos ter exatamente a terceira fase. Nós não alcançamos a quarta fase ainda. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós ainda não alcançamos exatamente um nível de desenvolvimento a ponto de gerar uma grande diminuição, uma relação aí de aumento e de proporcionalidade em relação à população idosa e à população jovem. Então, nesse caso, pessoal, a população brasileira, em um certo momento, ele está tendendo para um equilíbrio, certo? Ele está tendendo para um equilíbrio demográfico. Agora, o Brasil ainda não entrou na quarta fase, certo? Ou seja, essa transição demográfica, ela ainda está em curso e, consequentemente, o que nós temos aí? A população de idosos, ela cresce no mesmo ritmo que a população jovem ou infantil? Não, galera. A população jovem e infantil, ela está cada vez menor. A gente consegue perceber aonde? Aqui, ó, na pirâmide etária que eu mostrei para vocês, certo? Olha aqui, ó, a população jovem e infantil, ela está cada vez menor. Consequentemente, nós vamos ter o quê? Uma razão de dependência mais para frente, aí bem
complicada. Então, nesse caso, o Brasil, apesar de que ele vai entrar na quarta fase aí no século XX, existe um aumento relativo da população idosa. Então, se a gente considerar essa questão aqui, acerca aí da proporção e aquilo que a gente viu lá, que existe um equilíbrio, a questão aqui está errada, pessoal. Está errada por quê? Porque nós não estamos num processo de equilíbrio. A população de idosos, ela cresce mais do que a população em idade infantil. Perfeito? Então, essa questão aqui, ela é errada por esse sentido. Perfeito? Então, vamos para a segunda questão que eu marquei para vocês. A segunda questão diz assim, ó: fundamentados no aumento da expectativa de vida que resulta em crescimento das despesas com aposentadorias, serviços de saúde e assistência social, setores da sociedade brasileira defendem a necessidade da reforma do sistema previdenciário nacional. Bom, vamos começar a entender assim, o porquê, qual é a razão, qual é o motivo do qual os setores da sociedade brasileira defendem a necessidade. Vamos tentar entender, pessoal, a questão da razão de dependência. O que é a razão de dependência? Razão de dependência, ela vai ser quando essa parte da pirâmide etária, aqui é a população economicamente ativa, ela vai ser menor proporcionalmente entre a quantidade de jovens e a quantidade de idosos. Okay? A tendência das pirâmides etárias, como a gente viu ali na primeira questão, ela está justamente de diminuição da população jovem e aumento da população idosa. Porém, ainda nós não alcançamos uma razão de dependência, certo? Nós estamos numa época conhecida como bônus demográfico, certo? Só que quando nós tivermos esse aumento, ou melhor, essa diminuição aqui e esse aumento constante aqui, aí sim nós vamos cair numa razão de dependência. Então nós temos um gráfico aqui, ó, feito pelo próprio IBGE, onde nós tínhamos aqui, ó, a razão de dependência de idosos. Ó. No ano 2000, nós tínhamos 8% da população brasileira de idosos. E a tendência é de chegar em 2060 a 40%, ou seja, para cada 100 pessoas de um determinado país, 8 vão ser idosos em 2000. Aqui, nós vamos ter para cada 100 pessoas, 40 serão idosos. O que isso representa, pessoal? Isso representa uma menor quantidade de população economicamente ativa e, consequentemente, uma maior pressão para o pagamento das aposentadorias. Essa é a razão pelo qual a população, que os setores aí, da sociedade brasileira defendem sim a necessidade de um sistema de reforma de previdência nacional. Ou seja, essa questão, então, ela é certa. Ela é certa porque a tendência da expectativa de vida e, consequentemente, essa relação com o aumento das despesas com aposentadoria, com serviço de saúde e assistência social, vai ser cada vez maior. Então, muitos setores da sociedade estão defendendo essa reforma devido a essa proporção, essa projeção de uma razão de dependência próxima que nós vamos ter. Beleza? Entendido até aqui? Eu tenho certeza que agora você vai estar preparado para essa questão, se cair alguma questão nesse sentido, porque você estudou aqui comigo. E se você quiser mais a respeito da PRF, você entra lá em gabaritageoconcursos.com.br, que lá nós temos um curso especial para a Polícia Rodoviária Federal. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!